iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 11, Esquecimento do passado. Bem, você já parou para pensar por que nós não lembramos das vidas que vieram antes desta? Por que Deus ou a natureza colocou um véu sobre as nossas memórias passadas? Seria o esquecimento um obstáculo à nossa evolução? Ou, na verdade, a maior das bênçãos? Nesse vídeo, vamos mergulhar em um dos conceitos mais profundos da codificação espírita, o esquecimento do passado. Exploraremos as razões, os gravíssimos inconvenientes que a lembrança completa nos traria, como poderíamos reparar os laços com aqueles a quem odiamos, se os reconhecêssemos imediatamente. Como o orgulho ou a humilhação afetaria o nosso livre-arbítrio. Nosso foco será entender o que realmente nos basta para evoluir. A resposta, segundo a doutrina, está em um guia silencioso e infalível, a voz da consciência. Então prepare-se para analisar cada parágrafo do item 11 do capítulo 7. É uma reflexão essencial sobre o propósito da nossa vida corpórea, a justiça das nossas provas e a interrupção temporária da memória. Se você busca clareza sobre o sentido da vida presente e a sabedoria por trás do véu do esquecimento, este é o seu estudo. Fique conosco e vamos desvendar juntos por que, para progredir, não precisamos nos lembrar do que fomos, mas sim focar em quem podemos ser a partir de agora. Bons estudos! Em vão, se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Então veja, o que esse texto está querendo dizer? Ele está falando que o esquecimento temporário das vidas passadas que passamos, né, quando nós reencarnamos, está longe de ser um obstáculo. É uma prova da sabedoria de Deus. Ele refuta a crítica de que não podemos aproveitar as experiências anteriores. A lembrança completa, ela traria sérios problemas, pois saber que fomos pessoas importantes no passado, isso poderia aumentar o nosso orgulho, e saber que cometemos grandes faltas poderia nos humilhar demais, prejudicando o nosso equilíbrio e, consequentemente, o nosso livre-arbítrio. Então, imagine uma pessoa que hoje é honesta, é caridosa, mas que ela se lembrasse com clareza de ter sido um criminoso cruel, um traidor, um assassino em sua vida passada. Isso poderia cair em um desespero, em um complexo de culpa avassalador. Essa lembrança constante faria sentir-se indigna de ser feliz ou amar, entrando em um estado de profunda humilhação que iria paralisar o seu livre-arbítrio e a sua capacidade de fazer o bem no presente. Além disso, a recordação de desafetos e inimizades anteriores poderia causar inevitáveis perturbações nas relações sociais e familiares atuais, tornando praticamente impossível o convívio e a reparação de erros cometidos. Então, pense, um indivíduo que hoje nasceu em uma família simples, com um trabalho humilde, mas que se lembrasse ter sido um rei poderoso, um grande cientista de reconhecimento em sua vida anterior, ele iria desenvolver um orgulho insuportável. Ele veria sua condição atual como indigna ou humilhante, trataria as pessoas ao seu redor com desprezo e se recusaria a realizar as tarefas modestas necessárias para o seu aprendizado atual, e dessa forma, entorpecendo o seu progresso pela vaidade. Um outro exemplo que a gente pode citar: imagine uma mulher que se casa com um homem com que está aprendendo a ter paciência.
Se ela se lembrasse que, em uma vida anterior, esse homem foi um grande inimigo que a prejudicou gravemente, o ódio e a revolta ressurgiriam imediatamente. A reparação, a união e o aprendizado mútuo seria praticamente impossível. Da mesma forma, um filho que reconhece o pai como alguém que o explorou ou um credor como um antigo devedor não iria conseguir ter o carinho ou a convivência necessária, impedindo a reconciliação e o fortalecimento dos laços familiares. E dessa forma, o esquecimento é, portanto, um ato de misericórdia que nos permite nos concentrar no progresso do presente, sem o peso ou a vaidade do passado. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhe haja feito. Se reconhecesse nelas as quem a odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Então veja que essa passagem ela está aprofundando a explicação sobre a necessidade do esquecimento, focando dessa vez no aspecto da reparação social e afetiva. O texto ele nos esclarece que frequentemente a reencarnação nos traz de volta ao mesmo ambiente ou aos mesmos espíritos com quem tivemos pendências em vidas passadas. Essa proximidade, muitas vezes, dentro do próprio círculo familiar, tem o propósito de permitir a reparação do mal que fizemos ou a consolidação de laços de amor. Se ao nascer o espírito reconhece as pessoas a quem odiou, a quem causou prejuízos graves ou de quem foi vítima, a missão da reparação seria inviável. O ódio que estava adormecido no fundo da alma se despertaria no íntimo, inviabilizando qualquer chance de reconciliação e convívio pacífico. Então, veja um exemplo: um espírito que em vida passada foi um patrão cruel e explorador e reencarna como filho da sua antiga vítima. A nova relação tem o objetivo de criar laços de amor e dedicação mútua para que o antigo ofensor aprenda a amar e se dedicar. Se ele se lembrasse da ofensa que causou, sentiria uma vergonha tão profunda que seria incapaz de agir com naturalidade e amor perante a mãe. O ódio dela poderia impedir o perdão e o carinho necessário à missão. Então, além do ódio, a lembrança também causaria um sentimento de humilhação constante e insuportável. Então imagina ter que conviver diariamente como filho, como marido, esposa ou amigo com alguém a quem se ofendeu gravemente no passado. Tornaria o relacionamento forçado e artificial, impedindo a espontaneidade e o aprendizado. Podemos citar o exemplo de dois espíritos que foram rivais ou que cometeram adultério e traição na vida anterior e reencarnam como marido e mulher para aprenderem a fidelidade, a tolerância e o respeito mútuo. A lembrança das mágoas passadas e da traição imediatamente destruiria a confiança necessária, iria reavivar a rivalidade e o ciúme e transformaria essa união em um campo de batalha, em vez de ser um ambiente de aprendizado e conciliação. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Então veja que essa passagem ela está esclarecendo que, embora o esquecimento das vidas passadas seja algo necessário, Deus não nos deixou desamparado. Para que possamos nos aprimorar, Ele nos concedeu exatamente aquilo que é suficiente para o nosso progresso, privando-nos do que seria prejudicial. Então o texto ele está destacando aqui duas ferramentas internas que carregamos conosco a cada encarnação: a voz da consciência
e as tendências instintivas. O que seria a voz da consciência? É a voz que representa a experiência e as boas resoluções de que a alma já adquiriu em existências anteriores. Mesmo sem a lembrança dos fatos, ela se manifesta com uma intuição do que é certo e errado, uma bússola moral que nos guia. Se em uma vida passada resolvemos que a honestidade é o melhor caminho, nossa consciência nos advertirá sobre a tentação de agir com fraude na vida atual. E o que seria as tendências instintivas? Por sua vez, são as inclinações que trazemos quando a gente nasce, seja para o bem ou seja para o mal, o que indicam o que ainda nos resta a corrigir ou desenvolver. O espírito que tenha sido muito egoísta terá uma tendência instintiva ao egoísmo, mostrando que é exatamente nesse ponto que ele precisa concentrar seus esforços de melhoramento na vida presente. Então, imagine um indivíduo que sente uma forte tendência instintiva para o ciúme e o controle excessivo em seus relacionamentos. Ele não sabe que em vidas passadas pode ter sido dominador ou ter sofrido por causa do abandono, mas a existência dessa tendência é o aviso de que seu desafio moral atual é aprender a confiança e o respeito à liberdade alheia. Ao mesmo tempo, a voz da consciência o incomoda e está sempre ali, ó, advertindo que ele age de forma possessiva. Se ele usasse seu livre-arbítrio para ouvir essa voz e lutar contra o ciúme, estaria de fato se melhorando e reparando as faltas de seu passado, sem precisar saber a origem exata de suas imperfeições. Deus, em sua sabedoria, nos priva da lembrança exata do passado, porque, como vimos, ela seria extremamente prejudicial. Lembranças do passado poderiam trazer perturbações, orgulhos, humilhações excessivas. As ferramentas que ele nos deu, a consciência e as tendências, elas são mais do que suficientes para nos orientar sem o peso ou as vaidades desnecessárias. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo de que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Então veja que nessa passagem consolida-se aqui a ideia de que a reencarnação é um processo de aprimoramento contínuo e progressivo. Ela estabelece que, ao nascer, o indivíduo não é uma folha em branco, mas traz consigo tudo o que conquistou em termos de moralidade e inteligência, ou seja, nasce qual se fez. Cada nova existência é um novo ponto de partida que não exige lembranças dos detalhes passados para ser eficaz. O que realmente vai importar aqui não é o que fomos, se fomos um rei, se fomos um escravo, mas o que fomos e o que precisamos melhorar agora. O texto ele vai enfatizar que o espírito deve concentrar sua atenção em suas atuais tendências mais, pois são elas que indicam claramente o que resta a ser corrigido. Se uma pessoa sente uma inclinação forte à mentira, essa é a lição que ela deve focar e vencer. Além disso, o texto traz um grande incentivo. A virtude que é conquistada se torna permanente, pois daquilo que o espírito se corrigiu completamente, nenhum traço mais conservará de imperfeição. As boas resoluções tomadas em vidas anteriores se manifestam na vida atual como a voz da consciência, que o adverte sobre o bem e o mal.
ele fornece a força moral para resistir às tentações. E a gente pode dar como exemplo um espírito que, em várias vidas passadas, lutou contra o vício do jogo e a falta de responsabilidade financeira, perdendo fortunas e prejudicando familiares. Ao reencarnar, ele não se lembra dos números e dos eventos específicos, mas traz consigo a tendência instintiva a ser irresponsável com o dinheiro. Entretanto, por ter tido momentos de arrependimento e de esforços em vidas anteriores, ele também traz uma voz da consciência que se manifesta como uma aversão ou um grande medo de arriscar o que possui. Essa voz o adverte intensamente sempre que ele pensa em gastar impulsivamente, concentrando sua atenção em vencer a tendência à irresponsabilidade, que é o seu desafio atual, e ouvindo a sua consciência, que é o seu guia moral, ele conseguirá, nessa vida, adquirir o traço da prudência e da honestidade financeira, consolidando esse progresso para o seu futuro. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Então veja que essa passagem ela está nos revelando que o esquecimento das vidas passadas não é uma anulação permanente da memória, mas sim uma interrupção temporária que é imposta pela vida no corpo físico. O texto compara essa interrupção à experiência do sono na vida terrestre. Ao voltarmos para a vida espiritual, ou seja, quando a gente morre, o espírito ele readquire instantaneamente a lembrança de todo o seu passado. Ele retorna à consciência de sua jornada evolutiva e de todas as suas encarnações anteriores. A analogia do sono é perfeita. Quando dormimos, nossa consciência do dia a dia ela é suspensa, mas ao acordarmos, não perdemos a memória do que fizemos na véspera. Da mesma forma, a morte é um despertar onde a memória integral ela é restaurada. O esquecimento, na verdade, é um véu que só existe para nos proteger e facilitar a prova durante a encarnação. Mas a história completa da alma permanece gravada e acessível no mundo espiritual. Então, podemos citar um exemplo de um estudante que está se preparando para uma prova muito difícil. Para que ele se concentre totalmente no conteúdo da prova atual e não se distraia com as suas notas de anos anteriores, o professor lhe pede que esqueça temporariamente tudo o que aprendeu nos anos passados. Ele se concentra, faz a prova e, ao sair da sala, é liberado para acessar todos os seus conhecimentos histórico escolar, ou seja, a sua memória é restaurada por completo. O espírito faz o mesmo. Durante a encarnação, ou seja, durante a prova, o foco é total no desafio presente, o aprendizado atual. Ao desencarnar, ou seja, quando ele sai da sala, ele volta a acessar seu vasto arquivo de memória, compreendendo a conexão entre a vida que acabou de viver e todas as suas existências anteriores. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesse instante de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então veja que esse último parágrafo
Essa passagem ela aprofunda a ideia de que o esquecimento ele não é absoluto e prova que a memória das vidas passadas nunca é realmente perdida pelo espírito, apenas é obscurecida pela matéria. O texto está explicando que mesmo durante a encarnação, quando o corpo está em vigília durante o sono, o espírito ele goza de uma certa emancipação e liberdade temporária, afastando assim parcialmente a influência da matéria. E é nesses momentos em que nós estamos dormindo que a experiência demonstra que o espírito recobra consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre com justiça, pois a lembrança completa retorna. O esquecimento só persiste durante a vida exterior ou vida de relação, quando estamos acordados e interagindo com o mundo. Essa ignorância temporária é uma proteção, pois a lembrança exata seria muito penosa e prejudicial para as relações sociais e para a execução da prova atual. O benefício do sono, no entanto, é que o espírito pode aurir, ou seja, tirar, absorver forças novas nesses momentos de liberdade, recebendo orientações e compreendendo a justiça de suas provas, se ele souber aproveitar conscientemente ou inconscientemente esses momentos de emancipação da alma. Então, para fechar esse parágrafo, vamos imaginar uma pessoa que está enfrentando uma doença crônica, uma doença dolorosa, uma prova que ela aceitou. Durante o dia, acordada, ela sente revolta, não entende por que sofre tanta e culpa a Deus ou até a sorte. Entretanto, durante o sono profundo, esse espírito se desliga da matéria e tem um vislumbre de sua memória real. Ele é levado a compreender que a doença é o resultado de antigos abusos contra o próprio corpo ou um meio de resgatar débitos. Ao acordar, a lembrança exata se apaga para que ela não desista da prova, mas ela pode sentir uma mudança sutil na atitude, uma força nova, uma resignação inesperada ou uma certeza íntima de que, apesar da dor, tudo está certo. Esse sentimento aurido na emancipação da alma a ajuda a persistir na prova com mais coragem e paciência, sem precisar de lembranças detalhadas que poderia causar um certo desequilíbrio.